Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar uma excelente sexta-feira, um excelente sextou de sucesso para a sua vida. Nós estamos trabalhando aí alguns dias, algumas semanas, falando para que você venha renovar a sua mentalidade, saindo do sextou tradicional e migrando para o sextou do sucesso para a sua vida. Todo dia é a mesma coisa, né? Todo dia é a mesma coisa, todo dia, mas de acordo com o ritmo que nós vivemos na sociedade, há alguns dias que é mais corrido do que o outro, né? E na sexta-feira, né? É um dia que costuma ser um pouquinho mais corrido do que o normal. Temos metas aí a bater, serviços a serem entregados, né? Então, costuma ser um dia um pouco mais corrido e ao mesmo tempo, né, para as pessoas que fazem aquele serviço que não gostariam de estar fazendo, é aquele dia que eles não vê a hora de terminar. Então, começou a surgir esse tal de sextou, né? Mas é no sentido de não vejo a hora de terminar para mim, né, fazer outras coisas, né? Mas infelizmente, quem costuma ter essa mentalidade do sextou tradicional são pessoas um pouco, infelizmente, pobres de espírito, né? Não vê a hora de terminar para quê? Sei lá, ir beber tomar uma cerveja com os amigos, ir para uma balada, uma curtir, né? São geralmente coisas que não são muito edificativas, são coisas que normalmente não assim, não é algo que nós estamos fazendo para o nosso crescimento pessoal, para nós atingir uma meta diferenciada. Então, se você curtia, né, vivia nesse espírito do sextou tradicional, que através desse vídeo eu espero que você venha renovar a sua forma de ver as coisas e passe a adotar uma mentalidade de opa, sextou de sucesso, venci mais uma semana, né? Que você venha curtir, pois curtir é algo importante, assim. Curtir as micros vitórias é o empilhamento para você conseguir alcançar vitórias maiores. Hoje é um dia meio corrido, né? Costuma ser um dia corrido, mas eu queria falar sobre um assunto um pouquinho, já toquei um pouco nesse assunto anteriormente, mas falar sobre ele, né? Nós, seres humanos, né, temos vários órgãos no nosso corpo, mas nós possuímos um órgão que ele é pequenininho, tá, aqui na nossa boca, chamado língua, que é o que nos permite nós conversarmos, né? Falarmos, liberarmos as palavras, né? É um órgão consideravelmente pequeno em comparação aos demais, mas é um órgão que tem um poder muito grande. E esse poder, ele tanto pode ser positivo, construtivo, como negativo, destrutivo. Não só para as nossas vidas, mas também para a vida do próximo. Há muitas pessoas que estão passando por um momento não muito bom, vamos dizer assim, na beira ali do precipício. E por falar com as pessoas erradas, né? Ou estar cercado com as pessoas não muito edificativas, acaba recebendo alguma palavra, uma outra palavra que serve como se fosse o último empurrãozinho, sabe? Para jogar ela no precipício, para ela desistir do sonho dela, para ela entrar em depressão, em alguns casos até adoecer. Então, é um órgão muito pequeno, muito sutil, mas que ele tem um poder muito grande, né? E que em muitos casos as pessoas não têm domínio sobre esse órgão. Pelo contrário, esse órgão é que exerce domínio sobre as pessoas. Tem pessoas que não têm freio na língua, né? Não tem freio na papa, que fala, acho que o ditado popular.
E essas condições, normalmente, na sexta-feira, que é um dia que costuma ser, assim, mais turbulento, né? Que as pessoas emocionalmente já estão um pouco meio assim, sobressaído, né? É onde essas características dessas pessoas costumam aflorar mais. Então, é um dia que possa ser um pouco mais corrido do que os demais, mas é um dia que nós precisamos dobrar a nossa atenção pessoal, né? Para tomar cuidado e refrear o que nós vemos falar com a nossa boca, para não prejudicar a si e também não prejudicar, magoar, ofender as outras demais pessoas, pois ninguém tem direito de ofender ninguém. Então, o que eu, no dia de hoje, faça uma reflexão sobre isso, faça uma análise. Faça uma análise. Como é o seu linguajar? Como que você costuma falar com as pessoas? Até o dia de hoje, como você falava, talvez possa dizer que não seja responsabilidade sua. Talvez você foi moldado pela cultura familiar. Talvez você aprendeu a falar da forma que você fala, ouvindo sua mãe, seu pai, os seus irmãos mais velhos, tio, tia, vó, avô, o meio aonde você está inserido até então. Só que a partir de hoje, do dia de hoje, se continuar falando dessa forma, agora é escolha sua. Então, 100% é responsabilidade sua. Tá? 100% é responsabilidade sua. Se você deseja crescer na vida, tá? Mudar de ir para outro patamar melhor, tomar cuidado com a sua língua é de uns pilares, né? Etapas mais importantes, praticamente uma das primeiras que você precisa se acautelar. Vou falar um pouco mais sobre isso. E no Brasil, nós, por natureza, aqui nós temos uma cultura, que estão chamando hoje de cultura, né? E só que isso é uma cultura meio que podre, né? Podre. Vou dar alguns exemplos. Quando eu tinha 17 para 18 anos, um instrutor japonês, né? Eu convivia em um ambiente que tinha diversas pessoas de diversos países. E tinha um instrutor nosso que trazia filmes de cada país. Toda semana ele trazia um filme de um país, né? De alguém que ali convivia conosco, né? E teve um dia que ele trouxe um filme do Brasil. Um filme do Brasil. E assim, eu fiquei envergonhado e eu fiquei chocado. Vou ser sincero. Eu fiquei envergonhado e chocado. Eu não lembro exatamente o nome desse filme, mas é um filme que foi famoso, ganhou alguns Oscars, né? Mostrava a caminhada, né, de uma senhora com um menino, né? Para ir num ponto, né, turístico religioso que tem aqui no Brasil. Aí conta todos os altos e baixos. Mas eu fiquei surpreso, foi quando eu estava ouvindo o filme e ouvindo os palavrões que falava no filme. Um filme que, né, se tornou famoso, ganhou Oscar, e é um filme que ficava falando palavrão, mas palavrões feios, horríveis. Para mim é horrível porque desde pequeno eu nunca não tive esse costume de ficar falando com gírias e nem palavrão. Na minha casa, se eu falar um palavrão, era perigoso meu pai passar pimenta malagueta na minha boca, na minha língua. Então, sobre falar palavrão ou até mesmo gíria, isso eu não aprendi desde pequeno. E não sei se é por isso também, eu também não gosto de chamar pessoas por apelido. Eu gosto de chamar sempre a pessoa pelo próprio nome dela, que para mim é uma forma de educação, né? Porque tem muitos apelidos que são pejorativos, são apelidos que diminuem a pessoa, são apelidos que humilham a pessoa, né? Você vai falar gordinho, gordinha, né? A pessoa com certeza não está alegre com aquela condição dela.
Aí se chama a pessoa de gordinho. Gordinho, você está fortalecendo mais com as suas palavras aquela condição pejorativa, negativa da vida da pessoa. Então eu desde pequeno tive esse costume. Quando eu vi esse filme, eu fiquei meio que assim, horrorizado nos tamanhos palavrões que falavam, né? Hoje em dia, aí tem esse tal de BBB, essas coisas que eu não assisto televisão, mas uma cena ou outra que a gente vê, uma história ou outra de bafafá que anda ocorrendo, né? A gente vê que é uma coisa nojenta, né? E isso é mostrado em rede nacional. Em rede nacional, e quantas pessoas não é viciada e fica vendo isso, vendo aquelas putarias, porque essa é uma palavra feia, mas é a realidade, uma putaria, né? Aqueles acontecimentos, aquelas coisas que aparecem ali. E como resultado disso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Há algum tempo atrás eu fui visitei uma amiga, né? Assim, parceira aqui de trabalho, uma terapeuta. Ela já é uma pessoa de um patamar de vida já diferenciado, né? Já são uma certa referência em algumas áreas, né? São pessoas mais nobres, mais polidas, né? E eu fui lá fazer uma visita e deu o horário do almoço, eles me convidaram, eu fiquei ali para almoçar. E quando eu estava ali na mesa almoçando, né? Trouxeram, né, o netinho dela, criancinha pequena, acho que uns 3 anos talvez, 3, 4 anos, eu acredito. E do nada essa criança soltou um palavrão feio assim na mesa, e eu vi que ela mesma, né, quem estava ali na mesa ficou um pouco envergonhado com aquilo, que era uma criança muito pequena para falar um palavrão daquele ali. Eu acredito que os pais dela não pois eu acredito que pela mãe e pelo pai, né, que são pessoas bem, né, já polidas, né, mais nobres, não falam esse linguajar, são muito educados no falar. Então os filhos foram ensinados dessa forma, então acredito que não é os pais dessa criança. Mas eu vi ela com algo na mão, assim, ó, um celular, navegando livremente ali pelo YouTube. Então eu acredito que vendo alguma dessas cenas que ela ouviu e não entende o significado da palavra, somente decorou. E estava ali falando, né? Sem ter muita noção do que ela estava falando. Mas é uma coisa feia, né? E se a gente não educa logo ali no começo, essa criança cresce assim, sem o senso do peso daquela palavra. E hoje é muito comum a gente ver adolescentes, quando eu levo minha filha, né, na escola, eu volto de vez em quando, a gente ouve alguns adolescentes, ou até as mães dessas crianças, né, crianças, adolescentes ali, conversando, você ouve elas falando palavrão feio na frente dos filhos dela, no meio da rua, uma coisa horrível, porque isso acaba, vamos dizer que é uma mulher muito bela, bonita e tudo mais. Só que pela boca dela, ela acaba com ela, fica né, a pessoa possa ser bonita externamente, mas falando um linguajar desse fica feio. E para o homem a mesma coisa, um homem ali, né, de presença, né, bonito, mas quando abrir a boca, sair falando dessa forma feia, ele mesmo se queima, ele queima o filme dele, né? Então é uma coisa séria, pois a primeira impressão é a que fica. E se a pessoa te ver pela primeira vez você falando um palavrão feio desse, acabou. Essa é a imagem que vai ficar na mente dela. Então hoje a gente vive que eles querem, né, falar isso como cultura aqui no Brasil, que é muito feia. São algumas coisas que deveria ser, era proibida, não, mas eles querem dizer que é cultura. Eu, como vivi fora do Brasil, por exemplo, quando fala Brasil lá no exterior, as pessoas já tem algumas coisas prévias, umas ideias prévias na cabeça delas. É Rio de Janeiro, é carnaval, futebol, favela. Essas são as coisas. Porque é o que as coisas que costumam ser mostradas nos documentários lá no exterior. Então, alguns diz também que a gente é índio, que vive no mato, também alguns, né? Não
ofendendo, né, nenhuma pessoa indígena, tá? Eu estou falando a expressão, né, que as pessoas têm lá fora, né? Então, eu mesmo tenho muito, né, respeito pela cultura indígena, né? Ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, conversar e visitar, mas eu ainda tenho muita vontade. Mas, assim, essa é a ideia. Então, o que a gente vive e demonstra, expressa, é o que vai ficar como imagem, né? E qual é a imagem que nós passamos quando nós ficamos falando palavrão? Não é uma imagem muito boa. Então, se você que está ouvindo e vendo esse vídeo hoje, né, nunca refletiu sobre isso, sabe? Fala na gíria, fala alguns palavrões, mas nunca pensou, dá uma refletida, tá? Dá uma refletida, procura palavras diferentes, mais bonitas, polidas para colocar no lugar. Você tem que tirar, mas você tem que colocar algo no lugar, entendeu? Então busca fazer isso para o seu próprio bem, tá? O nosso cérebro, o nosso subconsciente, ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário, tá? E grande parte do nosso sucesso, tá, ele está relacionado a qual imagem você possui de si mesmo, tá? Qual é a imagem que você tem da sua própria pessoa, tá? Então, se você fica falando com a sua própria boca algo, eu não presto, eu não consigo, você está como se afirmando com a sua boca, entendeu? E o seu subconsciente acatar isso, ele vai realizar aquilo. Então, muitas das vezes na nossa vida, o que a gente faz? A gente quer ter sucesso, a gente quer mudar de vida, a gente quer ter uma condição diferenciada. No entanto, a gente estamos fazendo coisas contrárias. A gente está fazendo coisas que nos prejudica em relação a atingir aquela meta sem perceber. E uma das mais notórias é a utilização das palavras. Por isso que eu estou falando para você. Se você quer alcançar um patamar diferente, se você quer crescer na vida, primeira coisa, muda as suas palavras. Mude as suas palavras. Se você ficar falando sempre, constantemente, coisa boa, positiva, no começo pode parecer estranho, daqui a pouco você vai acostumando, daqui a pouco se torna normal, se torna o novo normal para você. Entendeu? Então, assim, não direcione palavras negativas para você mesmo. Ponto 1, meu conselho. Segundo, quando você ouvir alguém pronunciando alguma palavra negativa para você, para a sua vida, faça isso, ó. Tampe os ouvidos e não dê atenção. Eu falei no começo do vídeo que algumas pessoas que estão passando por uma dificuldade, ali está na beira do precipício, recebem palavras que o último, serve como se fosse um último empurrão para aquela pessoa cair ali no precipício. Realmente isso ocorre muito, tá? Porém, tem outra questão aqui que é importantíssimo vocês entenderem. Quem aceita aquela palavra é a pessoa. Muitas das vezes é porque a pessoa já está muito ali aflita, sabe? Está magoada, sensibilizada. Então aquela palavra que é lançada contra ela, ela acata. É como se fosse um dardo. Aí pega e ela recebe aquilo, aí desfalece. Mas é ela que recebe, entendeu? Então entenda muito bem isso. Quando lançarem alguma palavra, algum dardo, uma flecha contrária sobre a sua vida, não dê ouvido, tá? Não dê ouvido. Você pode até, assim, no momento pegar e ficar ali meio injuriado com aquilo, mas quando você perceber, opa, peraí. Você faz assim, ó, abana a cabeça, fala, não quero acatar isso pra mim, não. Entendeu? Porque as pessoas não têm poder de nos magoar, de nos ofender, de nos ferir. Somos nós que nos permitimos ser magoado, ser ferido, ser ofendido, entendeu? Ela pode falar uma palavra negativa sobre você.
Ah, você é isso, isso, isso. Ela pode falar. Só que se você vai acatar isso, é você, entendeu? E normalmente a gente acata isso porque quando não estamos com a nossa identidade, a nossa autoimagem bem firme, bem definida, entendeu? Quando você mesmo não sabe direito quem você é. Porque quando você sabe quem você é, não importa o que o mundo fala, entendeu? Quando você sabe quem você é, você conhece o seu coração, o seu propósito, entendeu? As pessoas podem vir do lado e falar, ah, você tá fazendo isso por interesse, você é um interesseiro, você é um falso, mentiroso. Pode falar o que quiser. Você sabe a pureza, você conhece a pureza do seu coração, do seu projeto, da sua intenção. Então essas coisas não faz sentido algum para você, não te ofendem. Não te ofende, entendeu? A não ser que você permita. Então, é muito importante você ter bem claro, definido quem você é, a sua imagem pessoal, a sua autoimagem. E essa autoimagem, ela é moldada em grande parte pelas nossas palavras, as quais nós direcionamos a si mesmo e as quais nós recebemos de outras pessoas. Entendeu? Então, tome cuidado, comece a trabalhar no seu vocabulário, escolha as palavras mais bonitas para a sua vida. Comece a direcionar palavras positivas para você. Vou ensinar uma técnica aqui. Por exemplo, todo dia de manhã cedo, nós costumamos acordar e escovar os dentes, lavar o rosto. E normalmente no banheiro, onde a gente está lavando o rosto, costuma ter um espelho. Sim. Usar o espelho é uma técnica extremamente eficaz, muito forte. Né? Você olha assim pro espelho, olha lá no fundo do seu olhinho, cria, mesmo se estiver ali meio sonolenta, cria um sorrisinho, mesmo que seja desengonçado, mas busca criar um sorriso, sabe? Olha lá no fundo do seu olho e fala para você mesmo: bom dia, você vai ter um excelente dia hoje, pois você é uma pessoa maravilhosa, você é guerreiro, você é guerreira, você luta, você batalha. Então todo dia você está aí, ó, semeando uma boa semente. E a lei da semeadura, começa a pôr isso na sua cabeça, a lei da semeadura, ela é 100%. Semear é escolha minha. Mas quando semeado, não tem conversa. Se eu semeei, eu vou colher. E se eu estou semeando uma boa semente todo dia, estou me esforçando, estou trabalhando no meu vocabulário, estou estudando algo novo, estou fazendo hora extra, estou me esforçando mais, então todo dia estou semeando uma boa semente, não tem conversa, é garantido, é garantido, é garantido. Fala assim, é garantido que eu vou colher os frutos positivos disso. Entendeu? Direciona palavras para você. Faça isso todo dia, faz isso 30 dias, para você ver que mudança radical que você vai ter na sua vida. Você mesmo ficará surpreso. Agora, isso só acontece se você colocar em prática. E como aqui no Brasil as pessoas nunca foram treinadas a ter autodisciplina, aí que fica a dificuldade. Então, é uma coisa muito simples, coisinha de 2 minutos, estourando 3 minutos, ainda é muita coisa 3 minutos. 2 minutinhos, 1 minuto e meio, basta para você fazer isso. Basta. Mas você precisa estar constantemente ali, todo dia fazendo. Entendeu? Então, se realmente você está determinado com o seu sucesso, tá aí uma dica para você implementar na sua vida. Por exemplo, pode criar preencher uma frase, cria uma frase sua, escreve ela no papel, cola ela no espelho, né, para que todo dia você está escovando o dente ali, você já vê, lembra, né, lavou a boca, você já faz esse ritual matinal, entendeu? Isso daí é uma forma de potencializar a ferramenta chamada palavras, que aí quando você está olhando para o espelho, como eu te falei, o cérebro não diferencia real do imaginário. Então você está olhando para si mesmo e falando para você. Na verdade, falando para o seu subconsciente, né? E todo dia você fazendo isso, ele acata. Aí ele vai fazendo o quê? Ele vai trabalhando na sua imagem pessoal, na sua autoimagem. Moldando a sua autoimagem para a autoimagem que você precisa.
para atingir as suas metas, os seus sonhos, os seus objetivos. Que fica aí a reflexão pro dia de hoje, mesmo que esteja corrido, mesmo que aconteça alguma coisa durante o dia que não era o que você esperava. Quando você for, né, falar alguma palavra negativa ou soltar um palavrãozinho, segura ali, segura e engole seco. Busca colocar uma outra palavra ali no lugar positiva. Aí você vai ver que vai melhorar o seu dia. A sua vida começa a pegar uns rumos diferentes, mas rumos bons. Então que Deus venha abençoar esse dia, que você venha ter um excelente sextou de sucesso, tá bom? E não se esqueça, indiferente pelo que você possa estar a passar, ainda há esperança para você, e digo isso de forma científica e não filosófica. Você tem um grande potencial ainda dentro de você aí guardado, hibernado, que você nem sabe, mas que tem formas de extrair ela. Com a forma correta é possível extrair. E hoje, essa dica que eu falei sobre refrear a sua língua, como utilizar ela de forma inteligente, né, é uma das maneiras de você extrair esse seu potencial. Então, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, tenha um excelente dia.